Olá, tudo bem? Vocês que me acompanham no canal Eduardo Robson, muito obrigado pela audiência, pela preferência. Já somos uma família de mais de 70 mil assinantes. Hoje, atendendo a pedido de vocês, aí, que foram muitos pedidos nas minhas redes sociais, hoje eu estou com a doutora Bianca, que é especialista em direito previdenciário. Ela vai falar sobre a reforma de 2019, se essa reforma trouxe algum benefício ou se não. Vai falar também, entre outros assuntos, vai se apresentar aqui no canal. E também as perguntas que vocês me mandaram no direct, ela vai responder algumas aqui que eu selecionei, ok? Então, a partir de agora, vocês vão ficar com a doutora Bianca. Seja bem-vinda. Obrigada, Eduardo. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os inscritos no canal do Eduardo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Bianca Santos. Como o Eduardo diz, eu sou advogada previdenciarista. Atuo nas causas contra o INSS, amparando aí a Seguridade Social. E nós conversamos bastante sobre as mudanças que a reforma trouxe e a insegurança que o público vive hoje, que todos os segurados vivenciam, achar que não vão se aposentar, ou que não vão conseguir se afastar, ou um pensionista não vai conseguir um seguro por causa da reforma de 2019. Então eu vou aos poucos, conversando com vocês, esclarecendo dúvidas que nós já conversamos, Eduardo? O segurado, vamos começar falando assim, quem é o segurado especial? O segurado especial são aqueles CLT, contribuinte individual, contribuinte facultativo e quem pode contribuir com o INSS? Os estudantes a partir de 16 anos de idade. Então, se você tem 16 anos, você já pode começar a contribuir. E qual que é a importância de contribuir com a Previdência Social? É exatamente estar amparado, porque hoje, atuando diretamente somente com a Previdência, o que eu mais vejo são pessoas que às vezes querem se afastar, precisam se aposentar, mas não contribuem com o INSS. E eu conversei muito isso com o Eduardo aqui, por mais que você tenha condição de uma previdência privada, a Previdência Social é ela que te ampara para um auxílio-doença, uma pensão por morte, uma aposentadoria, benefícios como BPC-LOAS, auxílio-reclusão, salário-maternidade. Então, é muito importante contribuir. Não existe essa de quem não contribui e aposenta. Para você se aposentar, você precisa contribuir, tá? Existe o benefício LOAS. Então, muitas das vezes a gente escuta assim, Bianca, uma criança aposenta? Não, criança não aposenta. Criança recebe BPC-LOAS. Só que o benefício LOAS, ele é um benefício para quem tem uma deficiência ou uma incapacidade a longo prazo, impedimento há mais de 2 anos. Então, por exemplo, uma criança autista, uma criança que tenha síndrome, são crianças ou adultos ou idosos que podem receber o BPC-LOAS, mas isso não é decorrente de contribuição. Se você é contribuinte CLT ou contribuinte individual ou contribuinte de carnê, você tem os benefícios do INSS e aposentadorias. O BPC, ele é um benefício que ele vai olhar se você, por exemplo, está em vulnerabilidade social. Então, por exemplo, se eu tenho 65 anos de idade, eu tenho direito ao BPC. Porém, se a renda da minha casa for uma renda alta, eu já não tenho direito àquele benefício. E assim, com a reforma de 2019, saindo um pouco agora dessa questão de trazer para vocês, para todas as pessoas, a importância de ser um segurado social, da Previdência Social, com a reforma em 2019, que já vai fazer quase 5 anos, que foi lá em novembro de 2019, as pessoas começaram assim, eu não me aposento quando eu me aposento. Não é bem assim. Infelizmente, falar que a reforma trouxe pontos positivos para o segurado não é uma verdade não, tá? As modificações trouxeram impactos de prejuízo para os segurados, para vocês que contribuem, para nós contribuintes. Mas é muito importante continuar contribuindo. Hoje, para você saber se você vai se aposentar, você precisa planejar a sua vida previdenciária. Então, por exemplo, igual eu falei com o Eduardo aqui antes, um homem, por exemplo, antes de 2019, ou ele se aposentava com 15 anos de contribuição, 65 anos de idade, ou ele se aposentava por tempo, que bastava ter 35 de contribuição.
Hoje não. Hoje esse 35 de contribuição virou 4 regras de transição. Então ele pode se aposentar na regra do pedágio 50%, regra do pedágio 100%, idade mínima progressiva e pontos. Então hoje o previdenciarista, o advogado, ele não consegue virar para você e falar assim: você se aposenta na data tal com tal valor. Ele precisa planejar sua vida previdenciária. E isso é a solução para você hoje, porque de uma regra para outra, além de mudar datas, muda também valores de aposentadoria. Por isso que a gente escuta muito falar assim: planejamento, qual a melhor aposentadoria, porque o advogado vai fazer uma junção dessas regras e estudar de forma individualizada a vida previdenciária de cada segurado. E isso é muito importante. Por mais que tenha aí aposentadoria por idade, por mais que a aposentadoria do tempo também exista, ela foi muito modificada, muito mesmo. E aí é onde as pessoas questionam quando vão se aposentar. É importante contribuir, é importante hoje se informar, saber qual a melhor regra, mas todo mundo vai se aposentar. Mas houve realmente muitas mudanças, tá? É importante contribuir, é importante saber a forma de contribuir. Eu vejo muito no escritório também pessoas assim: saí do meu emprego, sou CLT, como eu vou contribuir? Qual código eu vou contribuir? Vou contribuir como do lar, como facultativa, que é a forma correta, né? Se eu estou desempregada, eu posso sair do meu emprego, eu posso contribuir imediatamente? Isso aí depende de uma análise, porque se você tem um seguro, por exemplo, você pode contribuir, mas você não pode contribuir como autônomo, senão você perde seu seguro de desemprego. Então você tem que saber a forma de contribuir. Contribuir pode, mas da forma correta. Eu vejo muitas pessoas tentarem se afastar e não conseguir, porque não estão pagando no código correto, no valor correto. E essa parte previdenciária, ela é realmente muito complexa, sabe? Existe código, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um código muito comum, que provavelmente você que está me ouvindo já ouviu falar. O código 1163. Ele é 11% do salário mínimo, que hoje representa R$ 155,32. Esse é o valor do autônomo. Então, a pessoa que paga 11% ali, ela só se aposenta por idade. Então, por exemplo, você já tem muitos anos de contribuição, pretende se aposentar por tempo, você pode pagar esse 11%? Não. Você tem que pagar o código de 20%. Então, tá vendo? Hoje, o que eu mais vejo no previdenciário são pessoas: porque meu vizinho falou, porque minha vizinha paga esse código. Gente, se informa, paga da forma correta, porque realmente a reforma, ela prejudicou sim o segurado num todo. Mas quanto mais você faz uma coisa errada ou da forma que de fato ali não está certinha, te afasta mais de um benefício ou de uma aposentadoria. Então, saber a forma de contribuir, como contribuir, isso é muito importante. E isso aí é dúvida rotineira aqui do escritório, já que a gente trabalha só com direito previdenciário, realmente. Mas o Eduardo falou que tinha perguntas, vamos às perguntas. Chegou um momento assim mais aguardado das perguntas. Vocês mandaram. Eu tenho uma de uma pessoa obesa, que obesidade. Ela nunca contribuiu, e ela gostaria de saber, assim, ela já nasceu, assim, né, foi crescendo já sempre obesa na infância, adolescência, agora na vida adulta. Aí a gente, quando faz alguns trabalhos esporádicos, como, né, de cuidar de outras pessoas, enfim, mas não consegue, né, utilizar o transporte público, precisa de táxi ou de alguém que dê uma carona. Então está afetando o desenvolvimento da atividade dela. Até para conseguir um trabalho um pouco difícil, porque não tem nem como se locomover até o trabalho. Eu entendo. Aí, assim, essa pessoa consegue algum tipo de benefício? Olha só, esse caso concreto, a pessoa não está contribuindo, mas poderia ser que fosse uma pessoa contribuinte, aí ela teria o auxílio-doença. Por quê? Porque ela está contribuindo. Então, se essa pessoa, nesse caso concreto, fosse uma pessoa contribuinte, se ela já tivesse sido fichada ou estivesse fichada, ela teria o auxílio-doença. Ela não faz jus ao auxílio-doença, por isso a importância de contribuir, tá vendo? Porque ela não contribui. Bianca, mas ela nem consegue o emprego. Ela poderia estar contribuindo como desempregada, que é o facultativo, que é o caso, por exemplo, da dona de casa. Mas ela não contribui. Então, o que a gente consegue nesse caso, visualizar uma possibilidade, seria o BPC-LOAS. Por quê? O LOAS, ele é para quem não contribui
E por mais que a gente leia, né, o leigo olha na lei, ele pensa que o BPC ele é para idoso acima de 65 ou deficiente. Só que existe um artigo da lei que deixa claro que esse critério de deficiência ele é amplo. Então, ele vai para impedimento a longo prazo. Então, por exemplo, que eu quebre meu pé e não contribua com nada, e aquilo me impeça de trabalhar. Então, é um impedimento a longo prazo. Tem que ser um impedimento que supere 2 anos. Que ela vá, que a necessidade do quadro dela, da doença, que a obesidade é considerada, ultrapasse isso. Só que o BPC-LOAS, já que ela não está contribuindo, ele olha a questão da vulnerabilidade social. Então, ele vai olhar a renda per capita da casa. Então, ela vai ter que olhar esses 2 critérios. Já que não é um auxílio-doença, o BPC, para que seja concedido, eu vejo possibilidade no caso dela, mas a gente vai ter que fazer um estudo também da renda da casa. Mas o benefício pode sim atender a questão da obesidade. Inclusive, a aposentadoria pode, auxílio-doença pode. O que a gente tem que olhar é o impedimento dessa pessoa na concorrência no mercado de trabalho. Ah, entendi. Respondido aí para você. Uma outra segunda pergunta, essa eu achei um pouco até complexa, vamos ver se vai ajudar a pessoa a entender. Ela trabalhou fichado, né, numa empresa durante uns 8 anos, né, foi CLT, depois trabalhou na zona rural, contribuiu também, depois voltou para uma empresa e agora está contribuindo como facultativo baixa renda. Você acha que essa pessoa consegue aposentar? E se nesse facultativo baixa renda, ela se machucar, ela tem alguma... Sim, o facultativo baixa renda, para quem não entende, é uma possibilidade de contribuir com 5%. Então ele é igual ao MEI. A pessoa paga 5% de salário mínimo, R$ 70,60 atualmente. Esse 5%, ele dá direito a afastamento, a aposentadoria por idade, não dá direito à aposentadoria por tempo. Então, suponha que esse caso concreto a gente junte o tempo urbano, que ela foi CLT, o tempo de roça e o facultativo agora, e num cálculo, num planejamento, eu percebo, a gente na análise descubra que ela vai se aposentar antes dos 62, ou seja, antes da aposentadoria por idade. Aí, se for antes, é porque é por tempo. Aí, esse que ela paga 5, ela tem que complementar 15% para totalizar 20%. Aí, ela se aposenta por tempo, que é antes da idade. Agora, se a gente fizer um estudo dela e ver que ela vai se aposentar só por idade, aí ela pode continuar pagando 5%, porque o baixa renda tem direito a todos os benefícios, porém, a aposentadoria é só por idade. Mas ela vai conseguir. O baixa renda tem auxílio-doença, gente, ele tem direito à aposentadoria, só que é só aposentadoria por idade, mas ela consegue sim. Se morrer também tiver filho menor, tem pensão, ela está amparada dos mesmos benefícios, igualzinho, tudo igual. A questão de ser baixa renda, que às vezes é dúvida de muitos, a família baixa renda, ela tem que ser inscrita no CAD único, lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, tem que ter uma inscrição, e a renda da casa não pode ultrapassar 2 salários mínimos. É isso. Entendi. Tá? Mas tem direito sim. E agora, assim, essa pergunta, eu acho assim, eu nem sei como formular ela direito, porque assim, eu nunca imaginei essa situação, mas uma mulher grávida, ela pode pedir demissão e ainda consegue o auxílio? Se ela sair do trabalho. Não tem aquele valor de licença maternidade? Salário maternidade. Então, o CLT não tem nada a ver com a Previdência? Na parte de benefício. Não, entendi sua pergunta. Não tem a ver. Então, por exemplo, ela pode pedir para ser desligada, aí vai para uma esfera trabalhista, onde o patrão vai ficar preocupado, porque o fato dela estar gestante, né, ela não pode ser mandada embora, mas é um pedido dela, então eu não tenho essa especialidade no trabalhista. Mas eu entendi a pergunta do Eduardo. O fato dela pedir demissão não tira dela o direito de salário maternidade, não. O pedido de demissão faz você perder seguro-desemprego, algumas questões de FGTS, mas a Seguridade Social não. Então ela vai ter direito de salário maternidade sim. Se ela cumprir a carência. O que é a carência, Bianca? Ela tem que ter 10 contribuições anteriormente. Mas essas 10 é para quem paga carnê. Ela é CLT. Então o fato dela ser fichada, que é ser CLT, ela tem direito ao salário maternidade normal. Então, vamos supor, uma mulher descobre que ficou grávida hoje e ela nunca contribuiu. Se ela passar a contribuir, ela vai conseguir essa maternidade? O que acontece? Uma mulher que descobrir que está grávida hoje, perante a lei, ela não conseguiria. Por quê, Bianca? Porque
O INSS, todos os benefícios e aposentadoria exigem uma carência. E a carência do salário maternidade é 10 meses. Então, se eu descobrir, é exatamente para não dar tempo. Porque a gestação é semanas, mas colocando em meses a gente fala 9. Então, olha só, se eu descobrir que eu estou gestante hoje, eu não consigo pagar 10. Porém, recentemente, até a gente está trazendo uma coisa muito nova. Recentemente, foi julgado, o Supremo entendeu que não tem por que fazer uma diferença entre CLT, gestante CLT, e gestante contribuinte individual. Se a CLT ela pode estar um mês fechada que ela tem direito, quem é carnê também. Então, eles ampliaram o direito, o INSS ainda não liberou nenhuma portaria nesse sentido, mas uma briga de mais de 20 anos foi julgada aí tem menos de um mês, onde o STF entendeu o quê? Tem que estender para ela o direito sim. Se hoje ela está grávida, ela é contribuinte individual, ela começar a pagar o carnê, mesmo não totalizando 10, ela tem o direito. Então, quer dizer, isso aí é uma inovação, isso é muito bom. Eu acho isso aí muito justo, porque busca ali um equilíbrio, todas as duas são gestantes. Mas é uma mega novidade. Então, nem no meu escritório eu tenho uma pessoa ainda que já conseguiu como contribuinte individual menos de 10 pagamentos, não. Mas vou ter, né, gente? Se a lei ampliou, eu tenho que ter, né? Não? Vai acontecer. Uma última pergunta, então. Essa é de jovem, adolescente que perguntou. Vou fazer, por exemplo, o rapaz começou a contribuir com 16 anos, estudante, igual você falou, né? Então ele se qualifica para ser contribuinte. Está amparado, sim. Está amparado. Mas aí, vamos supor que ele arrumou um trabalho CLT. Aí aquela contribuição que ele fez antes do CLT... Soma. Sim, agrega, tudo é somado, gente. Tempo rural, tempo CLT, tempo carnê, tempo dona de casa, tudo é. Mesmo que são valores diferentes, que eles não contribuem. Mesmo valor diferente. Eu posso ter tido um contribuinte com 16 anos como menor aprendiz, ou então carnê, porque eu quis começar, como eu posso ter hoje pagamento de teto, que quando eu for me aposentar, vai fazer uma junção de todo o meu tempo, tudo. Então, se a pessoa, vamos supor, a pessoa é autônoma, ganha 5 mil por mês como autônomo, se ele quiser pagar o teto, ele pode? Não tem uma regra não para pagar o teto de salário? Não, você pode pagar do teto. Você hoje pode pegar um carnê, você CLT hoje, né? Mas quem não é, pode ser autônomo, isso aí vai impactar no imposto de renda. Por exemplo, vamos dar um exemplo do Eduardo. Uma pessoa, às vezes, ela é CLT e ela quer aumentar a remuneração dela. Bianca, hoje eu ganho 2 salários, eu quero pagar do teto. Se você tem uma empresa, você pode. Agora, você tem que pensar o seguinte, na hora de declarar, você vai declarar sobre dois lugares. A remuneração, ela é junta, anexada num todo. Então, se hoje eu estou no escritório de dia e à noite eu presto trabalho em outro lugar, somado, não soma 2 dias de trabalho. Então, quer dizer, no meu tempo, está contando um dia só, mas na minha remuneração está juntando os meus 2 empregos. Aí, respondendo a sua pergunta, Bianca, eu desliguei hoje, eu quero pagar do teto, eu posso? Pode. Você pode pagar 20% dos 7.800 que é o teto de hoje, pode sim. Então não tem você que pode comprovar, porque só autônomo não tem como comprovar uma renda assim. Não, né? O que vai acontecer que eu expliquei, pode ser que o governo venha, bata na sua porta, porque se você está pagando 20 do teto, você tem que declarar imposto de renda, você tem uma boa renda. Boa. Aí isso aí vai confrontar, né? Mas pagar, pode. Agora isso tudo, gente, pagar mais que mínimo, pagar sobre o teto, né? Hoje uma contribuição do teto 20%, ela passa de R$ 1.400. Isso tudo demanda o quê? Estudo previdenciário, porque talvez você está pagando ali 20 do teto para se aposentar hoje, por exemplo, todo mundo se aposenta com 60 da média. Um dos cálculos é esse. Então, por que pagar um valor tão alto? Eu sou muito a favor de contribuir, sabe? Muito mesmo. Não é só para aposentadoria, é o que nós conversamos antes. Quando a gente pensa em aposentadoria, uma aposentadoria programada, eu estou com 35 anos, então eu poderia começar a pagar os 47. Pago 15 e com 62 eu ia aposentar. Então, Bianca, por que pagar antes? Por causa das intercorrências que tem. Auxílio-doença, invalidez, pensão por morte, amparar, né, os dependentes. Então, o que eu quero mostrar disso daqui? A lei mudou muitas regras e ela mudou cálculo. Talvez, se você tiver condições, voltando ao que eu estava falando de pagar teto, muitas das vezes, talvez é vantagem você ter uma previdência privada e pagar um pouco menos na previdência social.
Só para você ter, porque o que eu quero mostrar é que o cálculo da Previdência Social mudou muito. Então, talvez, se você trabalha numa empresa e ganha 7 mil, 8 mil, você não vai fugir disso. A empresa tem que contribuir do que você ganha. Agora, se você é autônomo e tem um carnê e você vai pagar, talvez é viável você pagar um valor X, que não seja do teto, igual o Eduardo perguntou, e uma previdência privada. Por quê? Porque hoje quem paga 20% do teto não aposenta com teto. Quem paga 15 anos do teto vai se aposentar com 60% do teto. Entendeu? Então, se a gente fizer essa conta aqui, vamos fazer lá para os seguidores. Vamos lá. 7.800 vezes 60%, uma pessoa que pagar 20% do teto hoje, que é mais de R$ 1.400, ela vai se aposentar 15 anos pagando, ela se aposenta com 4.600. Ou seja, não é o fato de pagar do teto que se aposenta com o teto do INSS. Entendeu? Por isso que planejar a vida previdenciária é importante. Porque às vezes a pessoa vai desembolsar muito dinheiro, todo mês pagar 1.000 e tanto de INSS, para no final não se aposentar com teto. Então tudo hoje, depois da reforma, essa regra dos 60%, ela é uma das regras. Existem outras regras de cálculo. Mas hoje, depois que houve essa mudança da Previdência em 2019, realmente planejar é o caminho, calcular, para saber se você não está desperdiçando ali grana, se você está contribuindo da forma correta, né? Que não é só questão de contribuir, é quando contribuir, como contribuir. A sua pergunta também no início, que a gente conversou, foi muito interessante. A pessoa parar de contribuir e ter aquele período que a gente chama de período de graça. Período de graça, gente, é um período que a pessoa para de pagar, mas ela continua amparada. Então, por exemplo, desliga de uma empresa hoje e está desempregado por 8 meses e precisa de uma cirurgia, ele vai conseguir? Provavelmente sim. Ele tem que ter 12 contribuições anteriormente. Esse período de graça, ele pode durar até 3 anos. Tem pessoas que não sabem disso. Tem pessoas que às vezes estão 1 ano desligada de uma empresa, 2 anos, ela machuca e pensa, eu não estava contribuindo, eu não tenho direito. E às vezes ela tem esse período de graça estendido. Então procura informação de pessoas que saibam de fato orientar da forma correta, para não deixar o seu direito ali e deixar de requerer o que você faz jus. Outra, só mais um que eu lembrei aqui, passa batido, né? A questão da pensão por morte, porque muito se fala assim, quando é órfão, as criancinhas que perdem pai e mãe, o governo dá um auxílio para a família automaticamente. Isso é verdade ou é só uma falácia? Não, dentro da Previdência e da pensão por morte, não tem. Dentro da Seguridade Social, que é os direitos da Previdência que eu estou passando, não. Né? Eu não sei se existe alguma lei específica, tá, gente? Talvez até exista. Mas na Previdência, para ter direito, tanto que eu tenho clientes que me mandam, olha, recente eu tive essa pergunta. Bianca, o meu marido faleceu e me deixou com um bebê, eu te falei nesse caso, me deixou com um bebê e uma criança de um pouco mais de 1 ano, eu tô com 2 crianças. Eu tenho algum direito? Não, porque ela me falou que ele nunca tinha contribuído. Então, quem não contribui, além de não fazer jus ao auxílio-doença, aposentadoria, essa pessoa também não vai deixar para os dependentes. Então, a pensão por morte, ela exige contribuição. Ela não exige carência. O que é a carência? É um tanto de contribuição. Por exemplo, no auxílio-doença não tem que ter 12 meses, salário maternidade nós não falamos de 10 meses, ou pensão por morte não. Se você entrar numa empresa hoje, ficar fichado 1 mês, tiver uma única contribuição, seus filhos, você falecer, seus dependentes já têm direito à pensão. Ela não exige um número mínimo de contribuição. Isso é muito bacana. Não exige. Não exigir. Nem com a reforma não mudou, não exige. Então, por exemplo, se eu estou fichada, eu posso estar fichada 1 mês, como eu posso estar 3 anos, que os meus dependentes terão direito. O que mudou foi lá em 2015, foi a questão da pensão por morte não ser vitalícia, porque hoje ela é de acordo com idades. Aí sim, e a pensão dos menores é até 21. Tem muitas pessoas que perguntam, o fato de estar estudando, você vai até 24, igual a pensão do cível, mas não. Ela vai até 21 anos de idade somente. Quando eu consegui também para minha sobrinha, né, no caso que eu te contei,
Muitos os avós dela falaram assim, mas elas são órfãs, elas vão ter pensão porque é da época deles, né? Vai ter pensão pro resto da vida, é só no casal. Eu falei, não, essa daí não existe mais não. Não É até tem 21 anos. É até 21 anos, E na Folha sim. já vem falando um dia que vai acabar tudo. Cessa tudo direitinho. E não é questão, gente, de ser órfão, é questão de ser contribuinte. A qualidade de segurado ativa, ela é muito importante. Olha só, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que trabalhou numa empresa, um homem trabalha numa empresa há 30 anos. Então, 30 anos contribuindo, 30 anos. Aí ele está desempregado, tem 4 anos que ele está sem pagar, ele vem a falecer. Os filhos dele vai ter pensão? Não. Mesmo ele tendo pago 30 anos, porque tem 4 que ele não contribui, então ele perdeu a qualidade de segurado. Em contrapartida, se um jovem de 20 anos fichar numa empresa, pagar um mês e ele falecer, os filhos vão ter pensão até chegar aos 21. Tá vendo como que é importante a qualidade segurada? Não é o tempo que você contribui, é você estar com a qualidade de segurada ativa. Eu recebo muito clientes aqui no escritório que falam assim, eu tô com uma doença grave, às vezes rara, gravíssima, e eu contribuí 10, 12 anos na minha vida. E a pessoa não tem direito, porque tem muito tempo que ela não paga, ela perdeu o vínculo com o INSS. Ela não está mais com a qualidade segurada ativa, que é pagando, e nem naquele período que a gente chama de período de graça, que é quando você para, mas você ainda continua amparado um tempo. Então, quer dizer, o fato de manter a qualidade segurada te salva. E isso eu oriento muitas pessoas, porque às vezes você sai de uma empresa, então compra o carnê e começa a contribuir. Olha o código certo, o percentual certo e contribui. Porque isso aí é o que vai manter você ativo com o INSS, garantindo ali todos os benefícios. Nossa, bom que você explica bastante. Fala. Lembrei de uma pergunta de uma outra aluna minha de uma outra escola, não vou citar o nome aqui, mas ela pediu para eu perguntar. No caso, assim, acontece muito a pessoa fazer um curso para poder retomar o mercado de trabalho. E nesse período, ela não está apta nem voltar para a empresa, mas está apta pelo INSS. Aí ela não recebe nem de um e nem de outro. Eu lembro que tinha um nome esse período. Você sabe explicar essa situação? A pessoa está apta pelo INSS, mas não está apta pela ela empresa. Ela está inapta pelo INSS. Não, tá apta para voltar. Para voltar. E a empresa não aceita. Não aceita. Isso é comum, tá? Isso aí todo dia tem. O que acontece? Isso aí, a gente vai entrar em confronto aí duas leis, previdenciária e trabalhista. O que acontece? Na maioria dos casos, quem está errado é o INSS, porque o INSS é campeão de indeferimento de auxílio-doença. Então, ele vai jogar o segurado no mercado de trabalho. Então, o que a pessoa tem que fazer ali? Eu, normalmente, eu não posso tomar decisão pelo cliente, eu sento e vou te ouvir. Eduardo, me fala hoje, o que o seu médico fala? Não, Bianca, ele fala que eu não tenho condições de voltar para o mercado de trabalho, eu tenho laudo nesse sentido. Mas você, como você está se sentindo para fazer sua tarefa? Não, eu não consigo. Aí é uma ação previdenciária contra o INSS, porque você está inapto e o INSS está falando que você está apto. Agora, já aconteceu, raros casos, mas já, a empresa também fica querendo que o INSS fique com aquele funcionário. O próprio funcionário vê que ele está apto para retornar e o INSS e a empresa não quer. Aí já é uma questão trabalhista, porque é a empresa que está dificultando. Mas vou te falar, são raros os casos. Normalmente é o INSS que está te dando uma alta e aí existe a esfera, porque uma ação, gente, para ter uma ação previdenciária tem que ter a negativa. Quando o INSS fala com você que você está apto, ele está te liberando no mercado de trabalho, ele está negando o seu auxílio-doença. Aí você pode entrar com uma ação na Justiça Federal, lá vocês vão passar por uma perícia imparcial com um perito que não é do INSS, nem é seu perito, é um perito que ele é imparcial, é um perito nomeado pelo juiz e ele ali vai ver, não, de fato o Eduardo se encontra incapaz para a tarefa que ele realiza, porque o auxílio-doença é você incapaz para a sua profissão. E a aposentadoria por invalidez, que hoje é denominada por incapacidade permanente, é você incapaz para qualquer profissão. Então, hoje, para aposentar por incapacidade permanente, é mais difícil do que antes também. Antes, as pessoas ficavam mais tempo afastadas e logo se aposentavam. Hoje é mais difícil. Mas esta é a diferença. Auxílio-doença, incapaz para o que eu faço.
Eu posso quebrar minha mão e não estar incapaz para a minha profissão. E você quebrar para a sua, você está. Então, tá vendo que não é a doença? É o que a gente também faz. É o nosso trabalho. É isso aí. Ah, entendi. Então, gente, respondi a pergunta de vocês. Eu sei que tem várias perguntas, depois vocês colocam nos comentários aqui. Eu vou deixar o link das redes sociais dela aqui, o endereço do escritório, né? E o bom da Bianca, gente, que as pessoas têm acesso a ela. Não é? Você manda sua pergunta, ela te responde, questão, né? Sim. O escritório a gente não tem um site, até porque o nosso público é um público assim, eu gosto muito do que eu faço, sabe? E o direito previdenciário, ele nos conecta assim com um lado de muita vulnerabilidade social. Então eu tenho um público que não tem acesso até ao Instagram mesmo. Eu gosto da rede social, o meu Instagram é bianca.advogada. Lá eu sempre dou dicas, nos stories eu posto muita coisa. Eu posto o dia a dia do escritório, eu posto o caso concreto, que isso auxilia muitas pessoas. E o meu endereço aqui é Rua José Nicolau de Queiroz, número 256, e é no centro. Se vocês precisarem, nosso escritório é especialista em direito previdenciário, eu fico à disposição. Agradeço demais o Eduardo, que me conhece há 1 ano e meio, 2 anos, né, Eduardo? E vem acompanhando também a gente e me fez esse convite que eu amei e amei estar com vocês aqui. Espero ter ajudado, apesar de ser assim aceleradinha, né? Eu espero contribuir. Se tiver dúvida, eu estou à disposição. E lembre-se, gente, qualquer dúvida, quem não tem rede social, tem o endereço dela, você pode marcar através do telefone, também a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, ligar, né? Sim, tirar dúvida, a gente está à disposição. Eu falei com o Eduardo, é uma frase que eu falo sempre. A desinformação retira direitos. Então, enquanto eu, no exercício da minha profissão, puder com uma palavra ali, mandar um áudio e salvar alguém que precisa, salvar no modo de dizer, né? Salvar ali uma informação que vai garantir o direito dele, previdenciário, é para isso que eu formei, é para isso que eu estou aqui. E além de um trabalho, você também transforma e muda vidas. Às vezes a pessoa estava passando necessidade, dificuldade, dependendo de parentes, né, de ajudas. Isso é que ela tem direito ao benefício. Não, transformar de forma positiva a vida das pessoas. E por isso que eu gosto tanto do meu trabalho. Porque isso aí que é sabe, motiva mesmo. Isso aí é uma fonte de energia. É muito bom entregar uma carta de concessão. É muito bom. Eu vejo essas histórias, eu acompanho. Acompanha, né? Tá certo. Gente, então é isso. Muito obrigado. Talvez a gente volte numa outra oportunidade, com outro tema, né? Com certeza. Estou à disposição. Isso. E muito obrigado por ter escolhido esse tema. Doutora Bianca por ter aceitado também aqui falar eu que agradeço o seu convite. E continue aí fiéis ao canal, se inscreva, compartilhe, manda para os amigos, que é informação, né? Acompanhe o Eduardo, tem muito conteúdo bacana, né, Eduardo? Você vai rir um bocado, mas tá certo, tem equilíbrio. Equilíbrio é tudo, vai ter informação também. Um abraço a todos.